E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 21 e 22 de Mateus. Hoje nós vamos estar dando continuidade, conforme os outros dias anteriores, ao nosso plano de leitura anual da Bíblia. Se você não está participando ainda, mas quer participar junto conosco e do nosso plano, por favor, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e assim você vai receber todas as postagens, todos os vídeos, todas as leituras, todos os dias. É isso daí. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, glórias a Deus, ler as Sagradas Escrituras. Obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de conhecer mais de Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, guia-nos aqui agora. Que o Espírito Santo venha nos instruir, venha nos dar sabedoria para a gente ler, aprender tudo aquilo que, enfim, está nas Sagradas Letras. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guiar, que a gente venha, que o Espírito Santo também venha nos ajudar a pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Vai aprender em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Todos dizem amém. Glória a Deus. Então vamos lá. No capítulo 21, já recebe o título assim: A entrada de Jesus em Jerusalém. Versículo 1. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles, e de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado no jumento, no jumentinho cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho, diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Pronto, encerramos aí no versículo 11, a entrada de Jesus aí em Jerusalém. Agora nós vamos para o versículo 12, que recebe o título: Jesus purifica o templo. Versículo 12. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo, e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos, e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi! Ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Pronto, encerramos aí Jesus purificando o templo. Agora nós vamos para o versículo 18, que recebe o título: Jesus amaldiçoou a figueira. Versículo 18. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração.
Amém. Encerramos aí Jesus amaldiçoando a figueira. Agora nós vamos para o versículo 23 que recebe: a autoridade de Jesus é questionada. Versículo 23. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Pronto, internamos aí o questionamento sobre a autoridade de Jesus. Agora nós vamos para o versículo 28, que recebe o título: a parábola dos dois filhos. Versículo 28. O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Pronto, encerramos aí a parábola dos 2 filhos. Agora nós vamos para o versículo 33, que recebe a parábola dos lavradores maus. Versículo 33. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guardar. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois da colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a quem Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. Pronto, terminamos aí Jesus e a parábola dos lavradores maus, e também terminamos o capítulo 21. Agora nós vamos para o capítulo 22, que recebe um novo título: a parábola do banquete de casamento. Versículo 1. Jesus lhe contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei convidou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa.
Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto os bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Agora nós vamos para o versículo 15, que recebe o novo título: Impostos para César. Versículo 15. Então os fariseus se reuniram para tramar o modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos, o que o Senhor pensa a respeito disto? É certo pagar o imposto a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nele gravados? De César, responderam eles. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta deixou admirados, e eles foram embora. Pronto, encerramos aí o imposto para César. E agora nós vamos para o versículo 23, que recebe o título: A discussão sobre a ressurreição dos mortos. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse, se o homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela. E assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admirados com seu ensino. Amém. Terminamos aí no versículo 33, a discussão sobre a ressurreição dos mortos. Agora nós vamos para o versículo 34, que diz assim: o mandamento mais importante. Versículo 34. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Pronto, encerramos aí o mandamento mais importante. Agora nós vamos para o versículo 41, que recebe: De quem o Cristo é filho? Versículo 41. Então, rodeado pelos fariseus,
Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Amém. Terminamos aqui no versículo 46, Jesus calando aí a boca dos fariseus. Meus irmãos, assim, mais uma vez eu peço, eu agradeço pela vida de vocês, pela minha vida. Eu peço muito a Deus que Deus continue nos abençoando, nos instruindo, nos dando graça, sabedoria, para que a gente continue lendo as Escrituras e se fortalecendo nelas. Em nome de Jesus. Porque assim como Jesus fez, a gente vem aprender as Sagradas Escrituras, entender o que nelas estão escritas, para que quando chegar os fariseus, os hereges, esses caras que querem destruir a verdade, a gente está lá preparado, a gente vai calar a boca deles com a verdade, certo? Pois é, isso daí. Desde já, eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo, diz que o vídeo é importante, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você abençoa a vida de várias outras pessoas. E assim você vai, talvez ela não participe junto conosco, mas talvez isso já motive ela a começar a praticar, ela começar a ler, entendeu? A Bíblia. E isso é fantástico. Só você fazendo isso, e a pessoa, sei lá, se alguém que você enviou estiver fazendo plano de leitura, não o nosso, mas o dele, tanto faz. Eu já ganhei meu dia, já ganhei aqui o meu plano todinho. Amém? Bom, é isso aí, pessoal. Desde já eu já dou tchau para o Senhor e até amanhã.